Ela, humilde e exausta, dormiu encostada numa limusine. Era o carro de um milionário poderoso e misterioso. Quando acordou, ele já estava parado bem na frente dela. O que ele fez deixou todos em choque e mudou sua vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A madrugada estava especialmente gelada naquela noite de julho no aeroporto internacional. Marta Linares se encolhia contra a parede de concreto da área VIP, tentando encontrar um pouco de calor em seu casaco fino e gasto. Seus olhos ardiam de cansaço após mais um dia de entrevistas frustradas, mas o sono parecia um luxo distante demais para alguém que carregava tantas preocupações. O eco de seus pensamentos foi interrompido pelo suave ronco de um motor. Uma limusine preta de vidros fumê deslizou silenciosamente, parando a poucos metros de onde ela estava. Marta tentou se tornar invisível, como havia aprendido a fazer nos últimos meses, desde que perdera seu emprego como cuidadora de idosos. Era uma arte que havia aperfeiçoado: desaparecer aos olhos dos outros para não ter que enfrentar a piedade ou o julgamento. O barulho do vidro elétrico sendo abaixado cortou o silêncio como uma navalha. Uma voz masculina, grave e aveludada, emergiu da escuridão do interior do veículo. "Está tudo bem aí fora?" Marta piscou várias vezes, tentando processar se aquela pergunta era realmente direcionada a ela. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava genuína preocupação com seu bem-estar que as palavras soaram quase como um idioma estrangeiro aos seus ouvidos. Eu estou bem, sim, obrigada", respondeu automaticamente, sua voz traindo a insegurança que sentia. O vidro desceu completamente, revelando o rosto de um homem de meia idade, traços marcantes e olhos profundos que pareciam enxergar além da sua aparência desarrumada. Era Eduardo Navarro, embora Marta ainda não soubesse disso. "Está uma noite muito fria para ficar aqui fora. Aceita um café? O lounge executivo está aberto e, francamente, eu poderia usar um pouco de companhia." A proposta soou absurda aos ouvidos de Marta. Ela, com suas roupas gastas e cabelos presos num elástico velho, entrando no lounge executivo do aeroporto. Seu primeiro impulso foi recusar, proteger-se do que certamente seria mais uma humilhação. "Não precisa se preocupar comigo, senhor. Eu já estou de saída", mentiu, sabendo que não tinha para onde ir. Eduardo sorriu de uma maneira que fez as rugas ao redor de seus olhos se acentuarem gentilmente. "Sabe, às vezes o destino nos coloca em situações improváveis, justamente para nos mostrar que existem outros caminhos possíveis. O que acha de dar uma chance ao improvável esta noite?" Havia algo na maneira como ele falava que não soava como pena ou condescendência. Era como se ele realmente a visse. Não a mulher desesperada sentada no chão do aeroporto, mas algo além, algo que nem ela mesma conseguia enxergar mais. Com as pernas tremendo levemente, Marta se levantou. Sua mãe sempre dizia que a vida, às vezes, nos apresenta anjos disfarçados. E naquela noite, congelando na madrugada, ela decidiu acreditar nisso. O interior da limusine era quente e acolhedor, com um leve aroma de couro e sândalo. Eduardo abriu a porta e fez um gesto convidativo. Marta hesitou por um momento na entrada, seu reflexo distorcido no vidro fumê, lembrando-a de todas as portas que se fecharam em seu rosto nos últimos meses. "Meu nome é Eduardo", ele se apresentou, enquanto ela se acomodava no banco de couro macio. "E você é?" "Marta", ela respondeu, sua voz um pouco mais firme agora. "Marta Linares." "Bem, Marta Linares." Eduardo sorriu novamente. "Que tal começarmos esta noite improvável com aquele café que prometi?" O motorista ligou o carro suavemente e, enquanto se dirigiam ao terminal principal do aeroporto, Marta sentiu algo que não experimentava há muito tempo: esperança. Era um sentimento tênue, frágil como uma bolha de sabão, mas estava lá, flutuando no ar condicionado da limusine, misturando-se com o aroma de couro e as possibilidades que aquela noite ainda guardava. O lounge executivo era um mundo completamente diferente daquele que Marta conhecia. As luzes suaves criavam uma atmosfera acolhedora,
e o aroma de café premium preenchia o ar. Funcionários impecavelmente vestidos circulavam com discrição, lançando olhares curiosos para a dupla improvável que acabava de entrar. Eduardo conduziu Marta até uma mesa afastada, próxima a uma grande janela de vidro que oferecia vista para a pista de pouso. As luzes da pista piscavam como vagalumes na escuridão, criando um cenário quase hipnótico. 2 xícaras do café especial da casa, por favor. Eduardo pediu ao garçom, que se aproximou imediatamente. E também alguns croissants recém-assados, se possível. Marta se remexeu desconfortável na poltrona de veludo. Suas mãos, calejadas pelos anos de trabalho, como cuidadora, pareciam deslocadas sobre a mesa de mármore. O contraste entre seu mundo e aquele ambiente luxuoso era quase doloroso. Então, Marta, Eduardo começou, sua voz mantendo aquele tom gentil que a havia convencido a entrar na limusine. Conte-me um pouco sobre você. Ela hesitou. Por onde começar? Como explicar a espiral descendente que sua vida havia se tornado nos últimos meses? As contas se acumulando, os remédios caros para sua mãe doente no interior, as portas que se fechavam uma após a outra? Não há muito para contar, ela começou, mas Eduardo a interrompeu suavemente. Há sempre muito para contar, Marta. Cada pessoa carrega um universo inteiro de histórias. O que você fazia antes de eu encontrá-la naquela calçada? O café chegou e o aroma rico e reconfortante pareceu dar a Marta a coragem necessária para começar sua história. Eu era cuidadora de idosos, ela começou, seus dedos circulando a xícara quente. Trabalhei por 5 anos na casa da dona Berenice, uma senhora maravilhosa que... Sua voz falhou um pouco. Que precisou se mudar para a casa da filha em outro estado. Desde então, tenho procurado emprego, mas parece que ninguém quer dar uma chance para alguém que só sabe cuidar de pessoas, ela completou, um sorriso triste brincando em seus lábios. Eduardo a observava com uma intensidade que a fazia se sentir simultaneamente exposta e protegida. Sabe, Marta, você acabou de dizer algo muito profundo. Alguém que só sabe cuidar de pessoas, como se isso fosse pouco. Ele fez uma pausa, tomando um gole de seu café antes de continuar. Você já parou para pensar que talvez essa seja uma das habilidades mais valiosas que alguém pode ter? Marta ergueu os olhos, surpresa com a perspectiva que ele apresentava. Nunca havia pensado em sua profissão dessa maneira. No meu trabalho, Eduardo continuou, lido com números, investimentos, estratégias. Mas sabe o que faz realmente a diferença no final do dia? Pessoas. Sempre pessoas. Um anúncio sonoro ecoou pelo lounge, anunciando um voo para Londres. Eduardo checou discretamente seu relógio, mas não demonstrou pressa. Me diga, Marta, se você pudesse escolher se todas as portas estivessem abertas, o que você gostaria de fazer? A pergunta a pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que estava focada apenas em sobreviver que havia esquecido como era sonhar. Eu sempre quis fazer algo maior. Ela admitiu, as palavras saindo hesitantes. Não apenas cuidar de uma pessoa por vez, mas talvez ajudar várias pessoas a reconstruírem suas vidas. Sei como é estar no fundo do poço, sabe? Às vezes, tudo o que a gente precisa é alguém que acredite na gente. Os olhos de Eduardo brilharam de uma maneira peculiar, como se ela tivesse acabado de confirmar algo que ele já suspeitava. É interessante você dizer isso, ele comentou, inclinando-se ligeiramente para frente, porque talvez eu tenha uma proposta para você. Marta ajeitou-se na poltrona, seus olhos fixos em Eduardo, enquanto ele tirava um cartão de visitas do bolso interno do paletó. O papel era grosso, texturizado, com letras douradas que refletiam a luz suave do lounge. Navarro Investments and Social Impact, dizia o cartão, e abaixo em letras menores, Eduardo Navarro, CEO e fundador. O coração de Marta acelerou. Ela conhecia aquele nome, aquela empresa. Quem não conhecia? Era um dos maiores conglomerados de investimentos sociais do país, sempre aparecendo nos noticiários por seus projetos inovadores de reabilitação profissional. Você é Eduardo Navarro? Ela gaguejou, sentindo-se ainda mais deslocada.
Eduardo sorriu, aquele mesmo sorriso gentil que havia demonstrado na limusine. Sou apenas um homem que acredita que talentos podem estar escondidos nos lugares mais improváveis. E sabe o que eu aprendi em 20 anos de negócios, Marta? Que às vezes as pessoas mais qualificadas para ajudar outras são justamente aquelas que já estiveram no lugar delas. Ele fez uma pausa, servindo mais café para ambos. O aroma rico preencheu o ar entre eles, misturando-se com a tensão palpável do momento. Estamos iniciando um novo projeto, continuou ele, sua voz assumindo um tom mais profissional, mas ainda mantendo aquela calidez que a fazia se sentir segura. Um programa de reinserção profissional focado especificamente em mulheres em situação de vulnerabilidade. Precisamos de alguém que possa não apenas gerenciar o projeto, mas que entenda verdadeiramente as necessidades dessas mulheres. Marta sentiu sua garganta apertar. Mas eu não tenho experiência em gestão, não tenho formação adequada, eu nem mesmo consegui manter meu último emprego. Experiência? Eduardo arqueou uma sobrancelha. Você passou 5 anos cuidando de uma senhora idosa. Administrou medicações, horários, necessidades emocionais, gerenciou crises, adaptou-se a mudanças, desenvolveu empatia. E agora, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, sua primeira preocupação é como poderia ajudar outras pessoas. Me diga, que experiência poderia ser mais valiosa que essa? As palavras dele penetraram fundo na alma de Marta, desarrumando todas as suas certezas sobre o que significava ser qualificada para algo. Suas mãos tremiam levemente sobre a mesa e ela as escondeu no colo. Mas, por que eu? Por que agora? O senhor nem me conhece. Eduardo inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez prender a respiração. Às vezes, Marta, a vida nos apresenta oportunidades disfarçadas de coincidências. Eu deveria estar em um voo para Londres agora, mas um problema mecânico atrasou a decolagem. Você poderia ter escolhido qualquer outro lugar do aeroporto para se abrigar, mas escolheu justamente aquela calçada. Chame do que quiser. Destino, coincidência, sorte. Eu prefiro chamar de oportunidade. Ele tirou uma pasta de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Aqui dentro está um contrato preliminar. 3 meses de experiência, com treinamento intensivo, salário compatível com o mercado, benefícios completos. E o mais importante, carta branca para desenvolver o programa da maneira que você acreditar, ser mais efetiva. Marta olhou para a pasta como se ela pudesse explodir a qualquer momento. Era surreal demais. Coisas assim não aconteciam na vida real. Aconteciam. Eu preciso pensar, ela murmurou, sua mente um turbilhão de possibilidades. E medos, claro. Eduardo sorriu, checando seu relógio. Meu voo sai em 2 horas. Por que não leva a pasta, lê o contrato com calma e me dá sua resposta antes da decolagem? Ele se levantou, ajeitando o paletó impecável. Apenas uma coisa, Marta. Quando estiver lendo o contrato, lembre-se. Às vezes a pessoa que mais precisa acreditar em você é você mesma. Sentada em uma das cadeiras da área de embarque, Marta folheava o contrato com dedos trêmulos. Cada página parecia confirmar que aquilo não era um sonho. Benefícios, plano de carreira, possibilidade de crescimento profissional. O salário proposto era 3 vezes maior do que ela já havia recebido em toda a sua vida. Seu celular, um modelo antigo com a tela rachada, vibrou no bolso. Era uma mensagem da vizinha que estava cuidando de sua mãe. Dona Clara está perguntando por você. Os remédios estão acabando. A realidade a atingiu como um soco no estômago. Sua mãe, acamada no interior, dependia inteiramente dela. Como poderia aceitar um trabalho em tempo integral? Como se dedicaria aos treinamentos necessários? E se não correspondesse às expectativas de Eduardo Navarro? Mas então, outra mensagem chegou. Uma foto da sua mãe, sorrindo fracamente da cama, segurando um pequeno vaso de margaridas. Ela plantou isso para você, dizia a mensagem da vizinha. Marta sentiu as lágrimas embaçarem sua visão. Sua mãe, mesmo doente, ainda encontrava forças para plantar flores, para acreditar que dias melhores viriam. E ela estava ali, com a oportunidade de uma vida inteira nas mãos,
hesitando por medo. Levantou-se decidida, guardando o contrato na pasta. O terminal do aeroporto estava mais movimentado agora, com os primeiros voos da manhã começando a ser anunciados. Executivos apressados passavam por ela carregando maletas de couro e tomando café em copos descartáveis. Encontrou Eduardo próximo ao portão de embarque VIP, conversando ao telefone em um inglês fluente. Ele a viu se aproximar e encerrou a ligação com um sorriso. "Então?", perguntou simplesmente. Marta respirou fundo. "Eu tenho algumas condições", disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Eduardo arqueou as sobrancelhas interessado. "Estou ouvindo." "Primeiro, preciso de flexibilidade no início para organizar o cuidado da minha mãe. Ela está doente e depende de mim. Podemos providenciar uma cuidadora profissional para ela", Eduardo respondeu prontamente. "Faz parte do nosso pacote de benefícios familiares." Marta piscou, desconcertada com a facilidade da solução, mas continuou. "Segundo, quero poder adaptar o programa conforme as necessidades que eu identificar. Se vamos ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade, precisamos entender que cada história é única. Essa é exatamente a razão pela qual eu quero você no projeto." Eduardo sorriu. "Mais alguma coisa?" Ela hesitou por um momento, reunindo coragem. "Sim, quero sua palavra de que isso não é caridade. Que se eu não corresponder às expectativas, serei tratada como qualquer outro funcionário." O sorriso de Eduardo se alargou, transformando-se em algo próximo ao orgulho. "Isso, Marta, é exatamente o tipo de atitude que eu esperava de você. Você tem minha palavra." Um anúncio sonoro ecoou pelo terminal. "Atenção, passageiros do voo 247 com destino a Londres, início do embarque pelo portão 15. Então temos um acordo?" Eduardo estendeu a mão. Marta olhou para aquela mão estendida, pensando em todas as portas que se fecharam para ela nos últimos meses. Mas agora finalmente uma se abria. E não era apenas uma porta, era um portal para uma vida inteiramente nova. Apertou a mão dele com firmeza. "Temos um acordo." "Ótimo." Eduardo sorriu, tirando um cartão do bolso. "Este é o contato da minha assistente, Regina. Ela vai ajudar você com toda a documentação e logística. Começamos na segunda-feira." Ele se virou para ir, mas parou e olhou para trás uma última vez. "Ah, e Marta, bem-vinda à família Navarro." Enquanto o via desaparecer pelo portão de embarque, Marta segurava o cartão como se fosse um talismã. Lá fora, o sol começava a nascer, pintando o céu de tons de rosa e laranja. Era um novo dia, um novo começo. E pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo do que o futuro reservava. O imponente edifício da Navarro Investments and Social Impact refletia os primeiros raios de sol daquela segunda-feira. Marta, vestindo um conjunto novo comprado em uma liquidação, ajustou nervosamente o colar simples que sua mãe lhe dera de presente. Dona Clara havia chorado de alegria ao saber da notícia do novo emprego da filha, e a cuidadora profissional enviada por Eduardo já estava instalada e cuidando dela com toda a atenção necessária. Regina, a assistente de Eduardo, esperava por ela no saguão. Era uma mulher de seus 50 anos, cabelos grisalhos elegantemente arrumados e um sorriso caloroso que contradizia sua postura formal. "Bem-vinda, Marta." Regina a cumprimentou, estendendo um crachá personalizado. "Vamos começar seu tour pela empresa." As próximas 2 horas foram um turbilhão de informações. Andares e mais andares de escritórios modernos, salas de reunião com nomes de cientistas famosos, uma cafeteria que mais parecia um café gourmet e funcionários bem vestidos que a cumprimentavam com sorrisos educados, mas olhares curiosos. "Este", Regina anunciou, parando diante de uma porta de vidro fosco no 20º andar, "será seu escritório." Marta prendeu a respiração ao entrar. A sala era espaçosa, com uma vista panorâmica da cidade e móveis modernos em tons de azul e cinza. Uma mesa de reuniões pequena ocupava um dos cantos, e sobre sua mesa principal, um notebook último modelo aguardava. Eduardo pediu para equipar tudo com o necessário.
Regina explicou, notando o olhar surpreso de Marta. Ele acredita que, para fazer um bom trabalho, precisamos das ferramentas adequadas. Marta tocou a superfície lisa da mesa, sentindo-se simultaneamente privilegiada e apavorada. Regina, posso te fazer uma pergunta sincera? A assistente assentiu, fechando a porta do escritório. Por que eu, de verdade, deve haver dezenas de pessoas mais qualificadas para este cargo? Regina sentou-se em uma das cadeiras, seu rosto assumindo uma expressão pensativa. Sabe, Marta, trabalho com Eduardo há 15 anos, e se tem uma coisa que aprendi, é que ele enxerga potencial, onde outros veem apenas circunstâncias. Mas, ela fez uma pausa significativa. Isso também significa que há muita gente aqui dentro que vai questionar sua presença. Marta sentiu um frio na barriga. Como assim? Algumas pessoas aqui chegaram onde estão através de anos de networking, MBAs caros e sobrenomes importantes. Você chegou através de um encontro casual em um aeroporto. Isso vai gerar burburinho. E o que eu faço quanto a isso? Regina sorriu, levantando-se. Prove que Eduardo estava certo sobre você. Ah, e tem mais uma coisa. Ela tirou um tablet da bolsa. Aqui está a lista das primeiras 50 mulheres selecionadas para o programa. Eduardo quer uma apresentação preliminar do seu plano de ação até sexta-feira. Marta pegou o tablet com mãos trêmulas. 50 histórias, 50 vidas que dependiam de suas decisões. Regina, chamou quando a assistente já estava na porta. Obrigada pela sinceridade. Não me agradeça ainda, Regina piscou. A semana está apenas começando. Sozinha no escritório, Marta ligou o notebook e começou a ler os perfis das mulheres selecionadas. Histórias de luta, de superação, de desespero, histórias que poderiam ter sido a dela. Em cada linha, em cada detalhe, ela via reflexos de sua própria jornada. Uma notificação pipocou na tela. Primeira reunião com a equipe em 15 minutos. Sala Einstein. Marta respirou fundo, ajeitou o colar mais uma vez e pegou seu bloco de anotações. Era hora de mostrar que Eduardo Navarro não havia cometido um erro ao confiar nela. Era hora de transformar sua própria história de superação em uma ponte para outras mulheres. Enquanto caminhava pelo corredor em direção à sala de reuniões, não percebeu os olhares trocados entre alguns executivos, nem ouviu os sussurros que a seguiam. Também não viu quando um deles pegou o telefone e digitou rapidamente: "Precisamos conversar sobre a nova protegida do Eduardo. Isso não pode ficar assim." A sala Einstein estava lotada quando Marta entrou. 12 rostos se voltaram para ela, alguns curiosos, outros céticos, poucos verdadeiramente acolhedores. Na cabeceira da mesa, Ricardo Mendes, diretor de operações, a observava com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ah, você deve ser a Marta", ele disse, sua voz carregando um tom que beirava o condescendente. "Por favor, sente-se. Estávamos justamente discutindo o novo projeto." Marta ocupou a única cadeira vazia, próxima à porta. Sobre a mesa, apresentações em slides mostravam gráficos e estatísticas sobre programas anteriores de reinserção profissional. "Como eu dizia", Ricardo continuou, "nossos projetos sempre seguiram uma metodologia rigorosa de seleção e treinamento, processos testados e aprovados ao longo de anos. Mas, aparentemente," ele lançou um olhar significativo para Marta, "vamos tentar uma nova abordagem desta vez." Uma mulher de terninho vermelho, que se apresentou como Cristina do marketing, pigarreou: "Ricardo, acho que deveríamos dar uma chance para ideias novas. Afinal, o Eduardo não está aqui." Ricardo a interrompeu suavemente. "E como diretor de operações, preciso garantir que mantenhamos nossos padrões de excelência." Marta sentiu o sangue ferver em suas veias. Era exatamente esse tipo de pensamento engessado que mantinha tantas pessoas talentosas presas em ciclos de pobreza e exclusão. "Com licença", ela disse, sua voz mais firme do que esperava. "Posso fazer uma pergunta?" Ricardo gesticulou magnanimamente. "Claro, minha querida. Estamos aqui para ajudar."
Ignorando o tom paternalista, Marta continuou. Nesses gráficos, vejo que apenas 30% das pessoas atendidas pelos programas anteriores permaneceram empregadas após 1 ano. Por quê? Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. Ricardo ajustou a gravata, visivelmente irritado com o questionamento. Bem, há diversos fatores. Questões culturais, falta de comprometimento, ou talvez, Marta o interrompeu pegando seu tablet. Seja porque vocês estão usando uma metodologia que não considera as realidades práticas dessas pessoas. Ela projetou na tela grande um dos perfis que havia estudado. Esta é Maria. José, 45 anos, 3 filhos. Teve que abandonar 2 empregos anteriores porque não tinha com quem deixar as crianças. O programa ofereceu treinamento excelente, mas ignorou completamente sua necessidade de suporte familiar. Cristina se inclinou para a frente, interessada. E o que você sugere? Uma abordagem holística, Marta respondeu, sua confiança crescendo. Não podemos apenas treinar essas mulheres e esperar que elas se virem. Precisamos criar uma rede de suporte, creches parceiras, auxílio transporte, acompanhamento psicológico. Só assim teremos resultados reais e duradouros. E quem vai pagar por tudo isso? Ricardo questionou, sua voz agora claramente hostil. O mesmo orçamento que vocês gastam retreinando pessoas que abandonam o programa. Marta rebateu, mostrando mais números em seu tablet. Se aumentarmos a taxa de retenção em apenas 20%, o investimento se paga em menos de 1 ano. Cristina sorriu abertamente agora. Isso faz muito sentido. Outros na sala começaram a murmurar em concordância, mas Ricardo não parecia convencido. Muito bonito na teoria, ele disse, levantando-se. Mas no mundo real as coisas são um pouco mais complexas que isso. Sugiro que você estude nossos processos atuais antes de propor mudanças tão dramáticas. Ele começou a recolher seus papéis, claramente encerrando a reunião. E Marta, Eduardo pode ter te dado carta branca, mas lembre-se, aqui tudo passa pela minha aprovação primeiro. Enquanto os outros saíam da sala, Cristina se aproximou de Marta. Não ligue para o Ricardo, ele só está marcando território. Adorei suas ideias, podemos almoçar juntas e conversar mais? Marta assentiu, agradecida pela aliada inesperada. Mas enquanto organizava suas coisas, não pôde deixar de notar Ricardo ao telefone no corredor. Sua expressão sombria enquanto dizia: precisamos acelerar aquele plano. Ela é mais esperta do que pensávamos. O restaurante escolhido por Cristina para o almoço ficava no térreo do edifício. Era um ambiente sofisticado, com música ambiente suave e cardápio orgânico. Marta observou os preços no menu digital e engoliu em seco. Um almoço ali custava metade do que ela costumava gastar em uma semana de supermercado. Relaxa, Cristina sorriu, notando seu desconforto. Almoço é por conta da empresa. Privilégio de executivos. Após fazerem os pedidos, Cristina foi direto ao ponto. Você sacudiu a colmeia hoje de manhã. Não me lembro da última vez que vi alguém desafiar o Ricardo daquele jeito. Marta brincou com o guardanapo de linho, nervosa. Eu exagerei, não é? Devia ter sido mais diplomática. Não, Cristina a interrompeu, seus olhos castanhos brilhando com intensidade. Você foi exatamente o que precisávamos. Sabe há quanto tempo tento implementar mudanças no programa? Mas sempre esbarrou na burocracia. Do Ricardo e sua obsessão por processos estabelecidos. A salada de entrada chegou primorosamente decorada. Marta esperou o garçom se afastar antes de continuar. Não entendo. Se os resultados não são bons, por que tanta resistência e a mudança? Cristina baixou a voz, inclinando-se sobre a mesa. Porque o programa atual beneficia certas pessoas, consultores externos, empresas de treinamento, todas conectadas de alguma forma ao círculo do Ricardo. É um jogo de poder, Marta, e você acabou de se tornar uma ameaça a esse jogo. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por isso Eduardo me deu carta branca? Ele sabia disso? Eduardo, Navarro não chegou onde está sendo ingênuo. Cristina respondeu, tomando um gole de água. Ele deve ter seus motivos para ter escolhido alguém de fora do sistema, alguém que não deve favores a ninguém.
O prato principal chegou. Um salmão grelhado para Cristina. Uma penne al funghi para Marta. O aroma era delicioso, mas Marta mal conseguia se concentrar na comida. Como você sabe de tudo isso? Perguntou finalmente. Trabalho aqui há 8 anos. No marketing a gente acaba sabendo de tudo. Cristina deu de ombros. Além disso, digamos que eu tenho interesse pessoal no sucesso do seu projeto. Ela tirou a carteira da bolsa e mostrou uma foto antiga. Uma mulher jovem, muito parecida com ela, segurando um bebê. Minha irmã, Luciana. Era gerente de uma loja até ficar desempregada. Tentou entrar no programa da Navarro há 2 anos. Foi recusada por não se encaixar no perfil. Hoje trabalha como diarista. Mal consegue pagar o aluguel. Marta sentiu um nó na garganta. Sinto muito. Não sinta, Cristina guardou a foto. Faça diferente. Você tem uma oportunidade única nas mãos, Marta. Use-a bem. O almoço continuou, com Cristina compartilhando informações valiosas sobre a empresa, quem eram os aliados em potencial, quais departamentos poderiam ajudar, como navegar pela política corporativa. Marta absorvia tudo, fazendo anotações mentais. Quando estavam terminando a sobremesa, o celular de Marta vibrou. Era uma mensagem de Regina. Eduardo quer ver sua apresentação amanhã, não sexta. Ricardo solicitou a mudança. Preparada? Marta olhou para Cristina, que também checava seu próprio celular com expressão preocupada. Eles estão tentando te pegar desprevenida, Cristina murmurou. Ricardo deve ter convencido Eduardo que o projeto precisa de aprovação urgente. Mas eu só tenho os dados preliminares. Precisava de mais tempo para... Tempo é luxo que você não tem mais. Cristina a interrompeu, já se levantando. Vamos para minha sala. Tenho acesso a todas as pesquisas de mercado e dados sociais dos últimos 5 anos. Se trabalharmos a tarde toda e à noite, se necessário, conseguimos montar algo consistente. Marta hesitou. Por que está me ajudando tanto? Cristina parou, seu rosto assumindo uma expressão séria. Porque cansei de ver pessoas como minha irmã sendo deixadas para trás. E porque, pela primeira vez em muito tempo, sinto que podemos realmente mudar as coisas por aqui. Enquanto subiam de volta aos escritórios, Marta recebeu outra mensagem. Era de sua mãe, com uma foto das margaridas que havia plantado, agora completamente floridas. Para lembrar que depois da tempestade, sempre vem a bonança. Te amo, filha. Marta. Respirou fundo, guardando o celular. Era hora de mostrar a Ricardo Mendes que ela não estava ali por acaso. Era hora de transformar sua própria história de superação em uma ferramenta de mudança real. A sala de reuniões do conselho estava silenciosa quando Marta entrou, carregando seu laptop e uma pasta de documentos. Havia passado a noite inteira trabalhando com Cristina, refinando dados, ajustando projeções, construindo uma apresentação que não deixasse dúvidas sobre a necessidade de mudanças no programa. Eduardo Navarro ocupava a cabeceira da mesa, seu rosto não traindo nenhuma emoção. Ao seu lado, Ricardo sorria com aquela mesma expressão condescendente da reunião anterior. Outros 5 executivos completavam a mesa, incluindo 2 mulheres que Marta não conhecia. Bem, senhorita Linares, Ricardo começou, enfatizando. O senhorita de uma maneira quase ofensiva. Estamos curiosos para ver sua visão sobre o programa, especialmente considerando sua experiência única na área. Marta conectou seu laptop ao projetor, suas mãos tremendo levemente. Pensou em sua mãe, nas margaridas que ela plantava mesmo estando doente. Pensou em Luciana, a irmã de Cristina, e em todas as outras mulheres que haviam sido deixadas para trás. Antes de começar minha apresentação, ela disse, sua voz firme, gostaria de fazer algo diferente. Tirou da pasta 5 envelopes e os distribuiu pela mesa. Estes são perfis reais de mulheres que tentaram entrar no programa nos últimos 2 anos e foram recusadas. Por favor, leiam. Um silêncio desconfortável se instalou enquanto os executivos abriam os envelopes. Marta observou suas expressões mudarem conforme liam as histórias que Cristina havia ajudado a coletar durante a noite. Maria Aparecida, 38 anos. Uma das executivas leu em voz alta,
sua voz embargando levemente. Formada em administração, perdeu tudo cuidando do marido com câncer, recusada por estar emocionalmente instável para o programa. Sandra Oliveira, 42 anos. Outro executivo continuou. 15 anos de experiência em vendas, 3 filhos. Recusada por não ter disponibilidade de horário integral. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Isso é manipulação emocional. Precisamos analisar números, não histórias tristes. Ah, mas eu tenho números também. Marta sorriu, projetando o primeiro slide. Na verdade, tenho todos os números que o senhor não queria que eu visse. As próximas 2 horas foram intensas. Marta apresentou dados que mostravam como o programa atual favorecia um perfil específico de candidata, geralmente mais jovem, sem filhos, com suporte familiar. Mostrou o custo real das desistências, o dinheiro desperdiçado em treinamentos que não consideravam as necessidades práticas das participantes. E aqui, ela projetou um gráfico comparativo. Está quanto poderíamos economizar implementando suporte básico, creche, vale transporte e acompanhamento psicológico. O investimento inicial é 30% maior, mas o retorno é 3 vezes maior em 12 meses. Eduardo completou, falando pela primeira vez. Seus olhos brilhavam com algo que parecia orgulho. Impressionante, Marta. Ricardo pigarreou. Eduardo, precisamos considerar os riscos, mudar uma metodologia estabelecida, uma metodologia que está claramente falhando. Uma das executivas o interrompeu. Francamente, Ricardo, estes números são vergonhosos. Como deixamos isso acontecer? Por tanto tempo? Talvez, Marta interviu suavemente, porque ninguém aqui realmente entendia o que essas mulheres enfrentam. Ninguém, exceto alguém que já esteve no lugar delas. Eduardo completou, levantando-se. Senhoras e senhores, acho que já vimos o suficiente. Ricardo, seu departamento vai dar total suporte às mudanças propostas pela Marta. Isso não é um pedido. Ricardo empalideceu, mas assentiu rigidamente. Os outros executivos começaram a se levantar, alguns parando para cumprimentar Marta, outros trocando cartões. Marta, Eduardo a chamou quando todos saíram. Excelente trabalho. Mas me diga uma coisa, como conseguiu acesso a todos estes dados em tão pouco tempo? Ela hesitou por um momento, mas decidiu ser honesta. Tive ajuda da Cristina do marketing. Ela acredita no projeto. Eduardo sorriu. Interessante. Sabe que foi exatamente assim que eu comecei? Encontrando aliados improváveis, pessoas que compartilhavam a mesma visão. Continue assim. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Marta, Ricardo vai tentar dificultar sua vida nos próximos dias. Não deixe isso te abalar. Às vezes, a resistência à mudança é o maior sinal de que estamos no caminho certo. Sozinha na sala, Marta começou a guardar suas coisas, suas mãos ainda tremendo. Agora não de nervoso, mas de adrenalina. Seu celular vibrou com uma mensagem de Cristina. Como foi? Antes que pudesse responder, Regina entrou na sala. Marta, você tem um minuto? Acabei de receber algo interessante sobre Ricardo Mendes. Algo que você precisa ver. Regina fechou cuidadosamente a porta da sala de reuniões antes de se sentar ao lado de Marta. Seus olhos normalmente calmos transmitiam uma urgência incomum. O que você descobriu sobre as empresas de consultoria que prestam serviço para o programa? Regina perguntou, abrindo seu tablet. Não muito, Marta admitiu. Cristina mencionou que algumas têm conexões com Ricardo, mas não entramos em detalhes. Regina deslizou o dedo pela tela, abrindo uma série de documentos. Ontem, à noite, depois que soube da antecipação da sua apresentação, comecei a investigar. Algo não estava certo. Ela mostrou uma série de contratos e notas fiscais. Vê estas 3 empresas, Solutions Training, Global Mentorship e Professional Path. Todas foram contratadas nos últimos 3 anos para fornecer treinamento ao programa. E qual o problema? O problema, Regina continuou aproximando-se mais, é que as 3 empresas têm o mesmo endereço fiscal. E sabe quem é a proprietária? Amanda Mendes. Marta franziu a testa. Mendes? Como...
A esposa de Ricardo, Regina completou, da qual ele está separado há 5 anos, mas continua mantendo uma relação comercial bastante lucrativa. Estômago de Marta revirou. As peças começavam a se encaixar. A resistência de Ricardo à mudança, sua insistência em manter os processos estabelecidos, o desperdício de recursos em treinamentos ineficientes. Mas isso é conflito de interesses? Regina arqueou uma sobrancelha. Sem dúvida, antiético, definitivamente ilegal? Bem, aí é que está o problema. Tecnicamente, como eles estão separados e as empresas estão todas regularizadas, ele encontrou uma brecha, Marta completou, sentindo uma mistura de raiva e admiração pela engenhosidade do esquema. Exatamente. E isso não é tudo. Regina mostrou mais documentos. Nos últimos 3 anos, essas empresas receberam mais de 12 milhões em contratos. Sabe quanto foi realmente investido em treinamento efetivo? Menos de 1/3. Marta se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia às revelações que aconteciam no 20º andar. Por que está me mostrando isso, Regina? A assistente guardou o tablet, seu rosto assumindo uma expressão séria. Porque, Eduardo, Navarro não é o único que está cansado dos jogos de poder de Ricardo, porque acredito no que você está tentando fazer. E porque... Ela hesitou por um momento. Porque também tenho uma história para contar. Regina tirou da bolsa uma foto antiga, amarelada nas bordas. Mostrava uma mulher jovem, muito parecida com ela, segurando um bebê. Minha filha, Helena. Há 20 anos, eu era como muitas dessas mulheres que você quer ajudar. Sozinha, sem apoio, tentando equilibrar trabalho e maternidade. Eduardo Navarro me deu uma chance quando ninguém mais daria. Foi assim que me tornei sua assistente. Marta sentou-se novamente, tocada pela revelação. E Helena? Um sorriso orgulhoso iluminou o rosto de Regina. Formou-se em Direito ano passado, primeiro lugar da turma. O celular de Regina vibrou, interrompendo o momento. Ela checou rapidamente. Eduardo está chamando, mas antes de ir, ela entregou um pendrive para Marta. Aqui está tudo o que descobri. Use com sabedoria. Regina já estava na porta quando Marta a chamou. Por que agora? Por que não denunciou isso antes? Porque antes não tínhamos alguém com coragem suficiente para enfrentar Ricardo. Alguém que não tivesse nada a perder e tudo a ganhar. Ela sorriu. Não desperdice essa oportunidade, Marta. Sozinha novamente, Marta girou o pendrive entre os dedos, pensando em todas as mulheres que haviam sido prejudicadas pelo esquema de Ricardo. Em Luciana, a irmã de Cristina. Em Helena, a filha de Regina. Em sua própria mãe, que ainda plantava flores mesmo quando tudo parecia perdido. Seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era de um número desconhecido. Soube que você anda fazendo perguntas interessantes sobre minhas empresas. Que tal um café amanhã? Podemos discutir um acordo que beneficia a todos. Amanda Mendes. Marta sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O jogo estava ficando mais perigoso e ela precisava decidir seu próximo movimento. O Café Madame, no centro financeiro da cidade, era o tipo de estabelecimento onde acordos importantes eram fechados diariamente sobre xícaras de café importado e croissants artesanais. Amanda Mendes já estava lá quando Marta chegou, ocupando uma mesa discreta nos fundos. Era uma mulher elegante, na casa dos 50 anos, com cabelos platinados e joias discretas, mas visivelmente caras. Seu sorriso era calculado, como se cada músculo facial tivesse sido cuidadosamente treinado para transmitir exatamente a mensagem desejada. Marta, querida. Ela se levantou para um abraço que Marta não retribuiu. Que bom que aceitou meu convite. Não tinha motivo para recusar, Marta respondeu sentando-se. Afinal, são suas empresas que estão no centro da minha reestruturação do programa. Amanda riu suavemente, um som que lembrava cristal tilintando. Direto ao ponto. Gosto disso, sabe? Você me lembra muito eu mesma há 30 anos. Duvido. Muito. Marta retrucou, recusando educadamente o cardápio que o garçom oferecia.
Não seja tão cética, Amanda continuou, pedindo um cappuccino com leite de amêndoas. Eu também comecei do zero. Também tive que lutar contra um sistema que não estava preparado para mulheres fortes e determinadas. Ela fez uma pausa estudada, observando Marta com olhos astutos. É por isso que criei minhas empresas, para ajudar outras mulheres a se fortalecerem, a conquistarem seu espaço. Interessante, Marta comentou, mantendo a voz neutra. E quanto exatamente dessas mulheres realmente conseguiram seu espaço depois dos treinamentos? O sorriso de Amanda vacilou por uma fração de segundo. Os números são relativos, querida. O importante é o processo, a jornada de autodescobrimento que proporcionamos. Uma jornada que custa milhões aos cofres da Navarro, Marta completou. Dinheiro que poderia estar sendo usado para creches, transporte, suporte real. O cappuccino chegou e Amanda tomou um pequeno gole antes de responder. Vejo que você já tem suas conclusões formadas, mas vim aqui propor algo diferente, uma parceria. Ela abriu sua pasta de couro italiana, retirando uma proposta impressa em papel timbrado. Suas ideias são boas, Marta, revolucionárias até. Mas você precisa de estrutura, de experiência. Minhas empresas podem fornecer isso. Marta pegou o documento começando a ler. Era uma proposta elaborada. Suas ideias de suporte integral seriam implementadas, mas através das empresas de Amanda. O orçamento era 3 vezes maior que o atual. E claro, Amanda continuou, sua voz melodiosa, você seria generosamente recompensada por sua colaboração. Quanto? Marta perguntou, sua voz ainda mais neutra. Amanda escreveu um número em um guardanapo e deslizou pela mesa. Eram mais zeros do que Marta já tinha visto juntos em toda a sua vida. Pense bem, Amanda sorriu. Com esse dinheiro, sua mãe poderia ter o melhor tratamento médico. Você poderia comprar uma casa, ter uma vida confortável. Todos ganham. Marta dobrou o guardanapo cuidadosamente, colocando-o no bolso. Depois, pegou seu próprio celular e mostrou para Amanda. Na tela, o aplicativo de gravação de áudio estava rodando desde o início da conversa. O rosto de Amanda empalideceu sob a maquiagem cara. Você não ousaria... Quer apostar? Marta sorriu, levantando-se. Sabe qual é a diferença entre nós duas, Amanda? Você acha que todo mundo tem um preço. Eu aprendi que algumas coisas são mais valiosas que dinheiro. Ela pegou sua bolsa, preparando-se para sair, mas parou por um momento. Ah, e pode avisar seu ex-marido. A partir de amanhã, todas as empresas prestadoras de serviço para o programa passarão por uma auditoria externa. Tenho certeza que ele vai adorar explicar para o conselho como 3 empresas com o mesmo endereço ganharam todas as licitações dos últimos anos. Amanda agarrou seu braço quando ela passou. Você não sabe com quem está se metendo, menina. Marta se desvencilhou suavemente. Não, Amanda, você que não sabe. Porque diferente de você, eu não tenho nada a perder. E pessoas que não têm nada a perder são as mais perigosas. Saindo do café, Marta tremia por dentro, mas mantinha a postura firme. Pegou o celular e enviou 2 mensagens. Uma para Cristina, com a gravação da conversa, e outra para Regina, confirmando que o plano havia funcionado. Enquanto esperava o Uber, olhou para o céu da manhã. Em algum lugar da cidade, sua mãe provavelmente estava cuidando de suas margaridas, sem saber que sua filha acabava de declarar guerra aberta contra um dos esquemas mais lucrativos da Navarro Investments. Seu celular vibrou com uma resposta de Regina. Eduardo quer te ver. Agora. O escritório de Eduardo Navarro ocupava todo o último andar do edifício. Diferente do luxo ostensivo que Marta esperava, o ambiente era surpreendentemente acolhedor, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade e móveis, em tons terrosos que transmitiam calma e serenidade. Regina a conduziu até uma área de estar informal, onde Eduardo estava sentado em uma poltrona de couro gasto, analisando alguns documentos. Ao ver Marta, ele sorriu daquela maneira característica que fazia as rugas ao redor de seus olhos se acentuarem. Sente-se, Marta. Ele indicou o sofá à sua frente. Regina, por favor, nos dê privacidade.
Assim que ficaram sozinhos, Eduardo colocou os documentos de lado e se inclinou para a frente. Então, como foi seu café da manhã? Marta sentiu seu coração acelerar. O senhor sabia? Sobre o convite de Amanda? Sim. Sobre o esquema dela com Ricardo? Também. Ele fez uma pausa significativa. Na verdade, eu sei muito mais do que as pessoas imaginam. Então, por quê? Marta começou, mas Eduardo ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Por que permiti que continuasse por tanto tempo? Por que não interferi? Ele se levantou caminhando até a janela. Porque às vezes, Marta, precisamos deixar certas situações amadurecerem até o ponto ideal para a mudança. Ele se virou para ela, seu rosto mais sério do que ela já tinha visto. Quando encontrei você naquela noite no aeroporto, não foi coincidência. Eu já tinha lido sobre seu trabalho com a dona Berenice. Sabia da sua dedicação, da sua integridade. Marta sentiu um frio na barriga. O senhor me investigou? Claro, ele sorriu. Acha que eu ofereceria um cargo tão importante para alguém sem conhecer seu caráter? Regina passou semanas levantando informações sobre você. Ele voltou a se sentar, agora mais próximo dela. O que eu não esperava era que você fosse mexer no vespeiro tão rapidamente. Impressionante. Mas se o senhor sabia de tudo, Marta argumentou, por que não denunciou Ricardo e Amanda antes? Porque denúncias sem mudança estrutural não resolvem nada, Eduardo explicou. Precisávamos de alguém que não apenas expusesse o problema, mas que tivesse a visão e a coragem para criar algo novo no lugar. Alguém que entendesse verdadeiramente a necessidade de transformação. Ele pegou um envelope de sua mesa e entregou a Marta. Dentro havia uma reportagem antiga. Enfermeira, dedica 5 anos de sua vida para cuidar de idosa com Alzheimer. Uma história de amor e dedicação. Esta matéria, Eduardo continuou, foi o que primeiro me chamou a atenção. A forma como você transformou um trabalho de cuidadora em uma missão de vida. Como criou métodos próprios para ajudar Dona Berenice a manter suas memórias, como envolveu a comunidade no cuidado. Marta sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Aquele período com Dona Berenice havia sido o mais significativo de sua vida, até então. O que aconteceu hoje no café, Eduardo prosseguiu, foi apenas a confirmação do que eu já sabia, que você é exatamente a pessoa que precisamos para limpar esta casa. Ele se levantou novamente, agora com um sorriso diferente no rosto. Regina me mostrou a gravação da sua conversa com Amanda. Impressionante como você manteve a calma. Mas agora precisamos nos preparar para a tempestade que está por vir. Como... Assim, Ricardo e Amanda não vão aceitar a derrota facilmente. Eles têm conexões, influência, recursos, vão tentar destruir sua reputação, questionar sua competência, criar obstáculos em cada esquina. Marta sentiu um calafrio. E o que fazemos? Nós? Eduardo sorriu. Nós vamos fazer exatamente o que você já começou. Transformar este programa em algo que realmente faça a diferença. E quanto a Ricardo e Amanda, ele fez uma pausa dramática. Deixe-os virem. Às vezes precisamos de um pouco de caos para construir algo verdadeiramente novo. O telefone na mesa tocou e Regina entrou apressada. Eduardo, Ricardo está aqui, com advogados. Eduardo trocou um olhar significativo com Marta. Bem, parece que a tempestade chegou mais cedo do que esperávamos. Pronta? Marta se levantou, ajeitando o blazer. Pensou em sua mãe, em Dona Berenice, em todas as mulheres que dependiam do programa. Mais do que nunca. A sala de reuniões do conselho, que há poucos dias havia sido palco da apresentação triunfante de Marta, agora parecia uma arena de gladiadores. De um lado, Ricardo Mendes e 2 advogados de ternos impecáveis. Do outro, Marta, Eduardo e Regina, que havia insistido em permanecer. Isso é um absurdo, Ricardo vociferava, seu rosto normalmente controlado agora vermelho de raiva. Acusações. Infundadas, gravações ilegais, perseguição. Perseguição? Marta respondeu calmamente, embora seu coração batesse acelerado. Interessante você usar essa palavra.
considerando que são suas empresas que têm perseguido sistematicamente o orçamento do programa. Um dos advogados pigarreou. Senhorita Linares, sugiro que meça suas palavras. Difamação é crime. Assim como conflito de interesses e direcionamento de licitações. Eduardo interveio suavemente. Mas não estamos aqui para trocar acusações, estamos? Ricardo ajeitou a gravata, tentando recuperar a compostura. Eduardo, seja razoável. Trabalhamos juntos há 15 anos. Vai deixar que essa oportunista destrua tudo o que construímos? Oportunista? Regina não conseguiu se conter. E o que você chamaria alguém que usa empresas fantasma para desviar recursos de um programa social? Fantasma? O outro advogado protestou. As empresas da senhora Amanda Mendes são todas legalmente constituídas. No mesmo endereço, Marta questionou abrindo seu laptop. Com os mesmos funcionários, e por coincidência todas ganham as licitações do programa nos últimos 3 anos. Isso é perseguição pessoal, Ricardo bateu na mesa. Só porque Eduardo te encontrou em um momento de caridade. Cuidado. A voz de Eduardo cortou o ar como uma navalha. Você está muito perto de cruzar uma linha, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para Eduardo, depois para Marta, e então um sorriso estranho se formou em seus lábios. Sabe o que é mais irônico? Ele disse, sua voz agora perigosamente suave. Você acha que está protegendo essas mulheres, mas na verdade está condenando muitas delas ao fracasso. Nem todas têm a sua sorte de encontrar um protetor poderoso em uma noite de sorte. Marta sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, a porta da sala se abriu. Cristina entrou, seguida por uma dezena de mulheres. Marta reconheceu algumas dos perfis que havia estudado. Desculpem o atraso, Cristina sorriu, mas algumas pessoas queriam participar desta reunião. Uma das mulheres deu um passo à frente. Era Luciana, a irmã de Cristina. Eu sou uma das que foi rejeitada pelo seu programa, Sr. Mendes. Quer saber por quê? Porque não podia pagar o curso preparatório especial que sua empresa oferecia por fora. Outras mulheres começaram a falar, cada uma contando sua história de rejeição, de portas fechadas, de oportunidades negadas. Ricardo empalidecia a cada novo relato. Chega! Ele gritou levantando-se. Isso é uma emboscada! Vamos embora! Não, Ricardo. Eduardo o deteve. Você vai ficar e vai ouvir, porque é isso que acontece quando construímos muros ao invés de pontes. As pessoas encontram um jeito de derrubá-los. Ele se voltou para Marta. O programa é seu agora. Inteiramente seu. Faça o que precisa ser feito. Ricardo riu amargamente. O conselho nunca vai aprovar isso. Você não pode... Já aprovaram, Regina interrompeu, mostrando um e-mail em seu tablet. Reunião extraordinária realizada, há 1 hora. Votação unânime. Marta observou enquanto Ricardo desabava em sua cadeira, derrotado. As mulheres continuavam contando suas histórias, suas vozes se misturando em um coro de esperança e determinação. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de sua mãe com uma nova foto das margaridas. Olha só, filha, nasceram mais. Algumas pequenas, mas fortes. Marta sorriu guardando o celular. Sim, pequenas, mas fortes, como todas ali. Como ela mesma havia sido naquela noite no aeroporto, quando um vidro se abaixou e uma voz perguntou se estava tudo bem. Os dias que se seguiram à queda de Ricardo foram intensos. O escritório de Marta se transformou em um centro de operações, com planilhas, apresentações e post-its coloridos cobrindo cada superfície disponível. Cristina praticamente se mudou para lá, trazendo toda a experiência do departamento de marketing para ajudar na reestruturação do programa. Olha só. Isso, Cristina apontou para uma tela cheia de gráficos. Já temos mais de 200 inscrições desde que anunciamos as mudanças. E dessa vez, são mulheres que realmente precisam de ajuda. Marta sorriu, observando os perfis que chegavam. Mães solo, mulheres acima dos 40, profissionais em transição de carreira, exatamente o público que antes era sistematicamente excluído. Regina entrou na sala carregando mais pastas.
O pessoal da contabilidade terminou o levantamento. Com o dinheiro que economizamos cancelando os contratos superfaturados, podemos implementar o programa de creches em 5 unidades diferentes. E as parcerias com as empresas? Marta perguntou, folheando os documentos. Melhor do que esperávamos, Regina sorriu. Parece que muita gente estava esperando uma mudança como essa. Já temos 15 empresas comprometidas com vagas exclusivas para nossas participantes. O telefone tocou. Era da recepção. Uma das candidatas ao programa havia chegado mais cedo para sua entrevista e estava esperando no lobby. Pode mandar subir, Marta respondeu, organizando rapidamente sua mesa. Minutos depois, Maria José, a mesma mulher cujo perfil Marta havia usado em sua apresentação inicial, entrou no escritório. Seus olhos se arregalaram ao ver o espaço. Me desculpe chegar cedo, ela começou nervosa. É que não podia perder essa chance. Trouxe até carta de recomendação da minha antiga chefe. Maria. Marta a interrompeu gentilmente, levantando-se para cumprimentá-la. Sente-se e aceita um café. Enquanto Regina providenciava as bebidas, Marta observou a mulher à sua frente. Cabelos grisalhos prematuramente, mãos calejadas, olhos cansados mas esperançosos. Quantas Marias haviam sido deixadas para trás ao longo dos anos? Me conta uma coisa, Marta começou, sua voz suave. O que você realmente quer fazer? Não o que acha que pode ou o que os outros esperam. O que você sonha em fazer? Maria hesitou, suas mãos apertando a bolsa gasta. Eu sempre quis trabalhar com crianças. Sabe, fazer a diferença na vida delas. Mas com 3 filhos para criar sozinha. E se eu te dissesse que temos uma parceria com uma rede de escolas infantis, que oferecemos curso técnico em educação infantil com bolsa integral? E mais importante, que temos creche para seus filhos enquanto você estuda. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Isso existe mesmo? Agora existe. Marta sorriu entregando-lhe um lenço. Porque algumas pessoas acreditaram que todas merecem uma chance real de recomeçar. Naquele momento, Cristina irrompeu pela porta, seu rosto normalmente controlado demonstrando a agitação. Marta, precisamos conversar. Agora. Pedindo licença a Maria, Marta seguiu Cristina até o corredor. Regina as acompanhou, fechando a porta suavemente. O que houve? Cristina mostrou seu tablet. Na tela, uma matéria de um blog influente do setor corporativo. Escândalo na Navarro Investments. Fontes afirmam que nova diretora conseguiu cargo através de relacionamento com CEO. Marta sentiu o sangue gelar. Era apenas o começo da retaliação que Eduardo havia previsto. Tem mais, Regina acrescentou, mostrando seu próprio celular. Estão vazando informações distorcidas sobre seu passado, insinuando que você forjou suas referências como cuidadora. Ricardo, Marta murmurou, ele está tentando me desmoralizar. Não só ele, Cristina completou. Amanda está movendo. Suas peças também. Acabei de saber que ela está organizando uma reunião com investidores importantes, alegando que as mudanças no programa vão prejudicar a imagem da empresa. Marta encostou-se na parede, sentindo o peso de todas aquelas informações. Dentro de seu escritório, Maria José ainda esperava seus sonhos de uma vida melhor dependendo das mudanças que estavam implementando. O que vamos fazer? Regina perguntou, sua voz demonstrando preocupação. Marta endireitou os ombros, uma determinação férrea surgindo em seus olhos. Vamos fazer o que sempre fizemos, transformar ataques em oportunidades. Cristina, prepare uma coletiva de imprensa, Regina. Convoque todas as mulheres que já foram prejudicadas pelo antigo programa. É hora de mostrar ao mundo a verdadeira história da Navarro Investments. Seu celular vibrou. Era Eduardo. Vi as notícias, lembre-se. Tempestades fortalecem raízes. Você tem meu apoio total. Marta respirou fundo, voltando para seu escritório onde Maria ainda aguardava. A batalha contra Ricardo havia sido vencida, mas a guerra pela transformação estava apenas começando. E dessa vez, ela não lutaria sozinha. O auditório da Navarro Investments estava lotado.
Jornalistas, investidores e curiosos se apertavam nas cadeiras, seus olhares fixos no palco ainda vazio. Nos bastidores, Marta ajustava seu blazer azul marinho, uma peça nova, comprada especialmente para aquele momento. Tem certeza que quer fazer isso? Cristina perguntou, ajudando-a com o microfone de lapela. Ainda podemos emitir uma nota oficial, algo mais controlado. Não, Marta respondeu firmemente. Chega de controle, de manipulação, de meias-verdades. É hora de todos conhecerem a verdadeira história. Regina apareceu carregando uma pasta. As mulheres estão prontas. 20 delas concordaram em participar. E Eduardo? Na primeira fila, como prometeu. Marta respirou fundo, checando mais uma vez as anotações em seu tablet. Não que precisasse delas. Cada palavra que diria estava gravada em seu coração, forjada em noites de trabalho árduo e anos de lutas pessoais. As luzes do auditório diminuíram e Cristina subiu ao palco para fazer as apresentações iniciais. Marta observava pela cortina, seu coração batendo forte, mas firme. E agora, a voz de Cristina ecoou pelos alto-falantes. Com vocês, a nova diretora do Programa de Reinserção Profissional da Navarro Investments, Marta Linares. Os aplausos foram educados, contidos. Marta caminhou até o centro do palco, sua postura ereta, seu olhar sereno. Na primeira fila, Eduardo sorriu encorajadoramente. Boa tarde, ela começou, sua voz clara e firme. Muitos de vocês devem ter lido as notícias recentes sobre mim, sobre como cheguei até aqui, sobre meu passado, sobre supostas irregularidades. Ela fez uma pausa, observando os rostos atentos. E sabem de uma coisa? Parte dessas histórias é verdadeira. Eu realmente estava dormindo no chão de um aeroporto quando Eduardo Navarro me encontrou. Eu realmente perdi meu emprego como cuidadora quando minha paciente teve que se mudar. Eu realmente venho de uma realidade muito diferente da maioria das pessoas nesta sala. Murmúrios percorreram a plateia. Alguns jornalistas digitavam freneticamente em seus notebooks. Mas há outras verdades que vocês precisam conhecer. Marta continuou, fazendo um sinal para os fundos do auditório. Maria José, você pode se levantar, por favor? Uma a uma, as mulheres que haviam sido prejudicadas pelo antigo programa se levantaram, espalhadas pela plateia. 20 histórias de luta, de sonhos interrompidos, de potencial desperdiçado. Estas mulheres, Marta prosseguiu, sua voz agora carregada de emoção, são a verdadeira história que precisa ser contada. Não a história de como uma pessoa conseguiu um emprego, mas de quantas foram impedidas de conseguir o seu. Ela projetou então os números reais do antigo programa, as taxas de rejeição, os critérios excludentes, os recursos mal utilizados. Ao seu lado, gráficos mostravam os resultados preliminares das mudanças implementadas nas últimas semanas. Alguns dizem que estou desestabilizando um sistema que funcionava, ela continuou. Mas eu pergunto, funcionava para quem? Para as empresas de consultoria que faturavam milhões? Para os executivos que mantinham seus privilégios? Ou para as mulheres que realmente precisavam de ajuda? No fundo do auditório, Marta viu Ricardo e Amanda entrando discretamente. Seus olhares se cruzaram por um momento, mas ela não se intimidou. Hoje estou aqui não para me defender, mas para anunciar uma nova era na Navarro Investments. Um tempo de transparência, de oportunidades reais, de transformação verdadeira. Ela fez um gesto e Regina começou a distribuir pastas para os jornalistas. Dentro, toda a documentação sobre o antigo esquema, junto com o novo projeto completo de reestruturação. Porque vejam bem, Marta sorriu, sua voz agora mais suave. A verdadeira história não é sobre como uma mulher conseguiu sair do chão de um aeroporto para chegar até aqui. É sobre quantas outras podem fazer essa mesma jornada, se dermos a elas uma chance real. Na primeira fila, Eduardo se levantou, começando a aplaudir. Uma a uma, as mulheres espalhadas pela plateia fizeram o mesmo. Logo, o auditório inteiro estava de pé. Ricardo e Amanda deixaram o auditório discretamente, mas Marta mal notou. Seus olhos estavam fixos nas mulheres que aplaudiam, em seus rostos cheios de esperança
e determinação. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de sua mãe. As margaridas estão mais fortes do que nunca, filha. Assim como você. 3 meses haviam se passado desde a coletiva de imprensa. O escritório de Marta, antes coberto de post-its e planilhas provisórias, agora exibia nas paredes fotos das primeiras turmas do novo programa. Cada imagem contava uma história de transformação. Os números do primeiro trimestre chegaram, Regina anunciou, entrando na sala com uma pasta. Acho que você vai gostar de ver isso. Marta pegou os relatórios, seus olhos percorrendo rapidamente os gráficos. Taxa de permanência de 85% no programa. Índice de empregabilidade de 73% após conclusão. Redução de 40% nos custos operacionais após o cancelamento dos contratos superfaturados. Impressionante, uma voz familiar comentou da porta. Era Eduardo, que raramente aparecia naquele andar desde que dera total autonomia a Marta. Eduardo, ela se levantou para cumprimentá-lo. Não sabia que voltaria hoje de Londres. Voltei mais cedo. Ele sorriu entrando na sala. Depois que aquela revista inglesa publicou aquela matéria sobre nosso programa, começamos a receber convites de empresas do mundo todo querendo conhecer o modelo. Marta sabia da matéria. The Guardian havia feito uma reportagem extensa sobre a transformação do programa da Navarro, destacando especialmente o impacto social das mudanças implementadas. Na verdade, Eduardo continuou, sentando-se, sobre isso que vim conversar. O Conselho quer expandir o programa internacionalmente, começando por Portugal e Espanha. Marta sentiu seu coração acelerar. Internacional, mas como? Da mesma forma que fizemos aqui, ele respondeu simplesmente, encontrando pessoas certas, criando oportunidades reais, transformando vidas. Regina, que havia permanecido discretamente no canto da sala, pigarreou. Acho que é uma boa hora para mostrar aquilo, Marta. Com um sorriso, Marta pegou seu tablet e projetou na tela da parede um vídeo. Era uma compilação de depoimentos das participantes do programa. Meu nome é Maria José. A primeira mulher começou. E graças ao novo programa da Navarro, não só consegui me formar como educadora infantil, como agora sou coordenadora da creche que atende as filhas de outras participantes. Outra mulher apareceu. Sou Luciana, irmã da Cristina. Fui rejeitada no programa antigo, mas hoje tenho minha própria consultoria de vendas e emprego, outras 3 mulheres do programa. Os depoimentos continuavam, cada um mais emocionante que o outro. Eduardo assistia em silêncio, suas mãos cruzadas sobre o colo. Isso, Marta explicou, é o que queremos levar para outros países. Não apenas um programa de capacitação, mas um movimento de transformação real. E já temos um plano de implementação. Regina completou, distribuindo algumas pastas. Cristina trabalhou nas adaptações culturais e já identificamos parceiros potenciais em Lisboa e Madrid. Eduardo folheou os documentos, um sorriso de aprovação em seu rosto. Impressionante como sempre, mas tem um detalhe que vocês precisam saber. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Marta. Ricardo está tentando voltar. Ele tem alguns aliados no conselho, está prometendo revolucionar o programa internacional com métodos inovadores. Marta sentiu um frio na barriga, mas manteve a compostura. E o que o conselho acha disso? O conselho, Eduardo sorriu, quer que vocês dois apresentem suas propostas na próxima reunião, daqui a 2 semanas. Regina deixou escapar um pequeno suspiro de surpresa. Mas isso é uma oportunidade, sim, Marta completou, sua voz firme. Uma oportunidade de mostrar de uma vez por todas que não há volta, que o futuro é inclusivo, transparente e verdadeiramente transformador. Ela se levantou, caminhando até a parede de fotos. Vê todas essas mulheres, Eduardo. Cada uma delas é prova viva de que nosso método funciona. Ricardo pode ter conexões, pode ter promessas grandiosas, mas sabe o que ele não tem? O quê? Eduardo perguntou, embora seu sorriso sugerisse que já sabia a resposta. Resultados reais, vidas transformadas e, principalmente, ela pegou
Seu celular, mostrando uma nova mensagem que acabara de chegar. Histórias como essa. Era uma foto de sua mãe, agora completamente recuperada, em pé no jardim de margaridas, que havia se tornado um pequeno viveiro comunitário. Ao seu redor, outras mulheres do bairro aprendiam jardinagem terapêutica, um projeto paralelo que Marta havia iniciado para ajudar famílias das participantes do programa. Então, Marta sorriu, determinada. Quando é essa reunião do conselho? A sala do conselho estava ainda mais imponente do que Marta. Se lembrava. Os 16 conselheiros ocupavam suas cadeiras de couro em torno da mesa oval de mogno, seus rostos uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ricardo já havia feito sua apresentação, um show de gráficos elaborados e promessas ambiciosas de expansão internacional. E agora, o presidente do conselho anunciou: "Vamos ouvir a proposta da senhorita Linares." Marta se levantou calmamente. Diferente da primeira vez que estivera ali, não sentia mais necessidade de provar seu valor. Os resultados falavam por si. "Senhoras e senhores", ela começou, "não vou mostrar slides elaborados ou fazer promessas grandiosas. Ao invés disso, gostaria de apresentar algumas pessoas." Ela fez um sinal e as portas se abriram. Para surpresa dos conselheiros, entraram não apenas participantes do programa, mas também empresários parceiros, representantes de ONGs internacionais e, mais surpreendentemente, 3 executivos de empresas europeias. Este é Antônio Santos, CEO da maior rede de supermercados de Portugal. Marta apresentou o primeiro executivo. Ele implementou um programa piloto baseado em nosso modelo e quer compartilhar os resultados. Antônio se adiantou, seu sotaque português carregado de entusiasmo. Em apenas 2 meses, conseguimos reintegrar 30 mulheres ao mercado de trabalho. O mais impressionante, a taxa de retenção é de 95%. Ricardo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira, enquanto outros executivos compartilhavam resultados semelhantes, mas Marta guardava sua cartada final. E por último, ela anunciou, gostaria que conhecessem alguém especial. Uma senhora de cerca de 70 anos entrou na sala, apoiada em uma bengala elegante. Seus olhos brilhavam com uma lucidez surpreendente. "Dona Berenice", Ricardo murmurou claramente confuso. "Sim", Marta sorriu. "Minha antiga patroa, que gentilmente veio da casa de sua filha para estar aqui hoje. A mulher que me ensinou que cuidar de pessoas não é apenas um trabalho, é uma vocação." Dona Berenice se aproximou do microfone, sua voz suave mas firme. "Quando Marta cuidava de mim, ela não apenas administrava meus remédios ou cuidava da minha higiene. Ela criou um sistema inteiro de apoio comunitário. Envolveu vizinhos, criou grupos de convivência, transformou meu jardim em um espaço terapêutico. E sabem o que aconteceu? Meu Alzheimer estabilizou. Os médicos não entendiam como. A sala estava em completo silêncio agora. Até Ricardo parecia tocado. O que Marta fez por mim, Dona Berenice continuou, é exatamente o que ela está fazendo neste programa. Não apenas oferecendo trabalho, mas criando comunidade, transformando vidas. Marta retomou a palavra. Nossa proposta de expansão internacional não é apenas um plano de negócios. É um compromisso com a transformação real. Já temos parcerias firmadas, projetos pilotos em andamento e, mais importante, resultados comprovados. Ela projetou um último slide, uma colagem de fotos de todas as mulheres que haviam passado pelo programa nos últimos meses. No centro, uma foto do jardim de margaridas de sua mãe, agora um projeto comunitário que gerava renda para dezenas de famílias. A escolha é de vocês, Marta concluiu. Podem optar por promessas grandiosas e gráficos impressionantes, ou podem escolher resultados reais e vidas transformadas. Porque no final não estamos apenas expandindo um programa, estamos cultivando esperança. O presidente do conselho se levantou, sua expressão séria. Acho que não precisamos nem votar. A evidência dos resultados é irrefutável. Ricardo recolheu seus papéis em silêncio e deixou a sala. Desta vez, não havia ameaças veladas ou promessas de retaliação, apenas a aceitação silenciosa da derrota.
Enquanto os conselheiros se levantavam para cumprimentar os convidados, Marta sentiu seu celular vibrar. Era uma mensagem de sua mãe com uma foto do pôr do sol sobre o jardim de margaridas. Viu só, filha? Às vezes é preciso uma única flor para começar um jardim inteiro. Dona Berenice se aproximou, segurando sua mão. Você conseguiu, pequena. Transformou sua própria história em um jardim de oportunidades para outras pessoas. Marta sorriu, abraçando carinhosamente sua antiga patroa. Lá fora, o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de esperança. Era apenas o começo de uma nova fase, não apenas para ela, mas para todas as mulheres que, como suas margaridas, precisavam apenas de uma chance para florescer. O Aeroporto Internacional de Lisboa estava movimentado naquela manhã de primavera. Marta observava o vai e vem de passageiros, enquanto esperava sua bagagem. Um sorriso discreto brincando em seus lábios. Era impossível não lembrar daquela noite, há um ano, quando estava deitada no chão de outro aeroporto, sem imaginar que sua vida mudaria completamente. Marta, uma voz familiar a chamou. Era Isabel Santos, diretora de Recursos Humanos da filial portuguesa da Navarro, uma mulher de meia-idade com olhos vivos e sorriso acolhedor. Bem-vinda a Lisboa. As duas se abraçaram como velhas amigas, embora só tivessem se encontrado por videoconferência até então. Como está o projeto piloto? Marta perguntou enquanto caminhavam para o carro. Melhor do que esperávamos, Isabel respondeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sabe aquela padaria comunitária que mencionei? Já emprega 15 mulheres do programa, e 3 delas abriram suas próprias unidades em outros bairros. No caminho para o escritório, Isabel atualizou Marta sobre todos os progressos. O modelo brasileiro havia sido adaptado à realidade portuguesa, mantendo sua essência de suporte integral, mas incorporando elementos culturais locais. Ah, e tem uma surpresa, Isabel comentou, estacionando em frente ao imponente edifício da Navarro Lisboa. Alguém veio especialmente para te ver. Ao entrarem na sala de reuniões, Marta congelou. Sentada à mesa estava Amanda Mendes. Olá, Marta. Amanda se levantou, seu rosto demonstrando uma expressão diferente da última vez que se encontraram. Podemos conversar? Isabel discretamente deixou a sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Marta permaneceu em pé, sua postura defensiva. O que está fazendo aqui, Amanda? Vim pedir desculpas, Amanda respondeu, sua voz despida do tom artificial de antes, e talvez oferecer uma parceria, uma verdadeira desta vez. Marta arqueou, uma sobrancelha cética. Continue. Depois que perdi os contratos com a Navarro, tive que repensar tudo, Amanda explicou, sentando-se novamente. Percebi que havia construído um império baseado em conexões vazias, em favores políticos. Enquanto você construiu algo real. Ela abriu sua pasta, retirando alguns documentos. Reestruturei minhas empresas. Agora trabalho exclusivamente com microcrédito para mulheres empreendedoras. E gostaria de propor uma parceria com o programa aqui em Portugal. Marta estudou os documentos em silêncio. Os números eram impressionantes e, mais importante, transparentes. Não havia subterfúgios ou esquemas elaborados. Por que deveria confiar em você? Amanda sorriu tristemente. Porque aprendi da maneira mais difícil que seu modo de fazer as coisas é o único que realmente funciona. E porque... Ela hesitou. Por um momento. Porque tenho uma filha. Ela tem 22 anos e está grávida, sem emprego, sem suporte. Exatamente o tipo de mulher que seu programa ajuda. A sinceridade na voz de Amanda era palpável. Marta se permitiu sentar, sua postura relaxando levemente. Sabe o que me fez mudar de ideia sobre você? Amanda continuou. Aquela coletiva de imprensa. A forma como você transformou nossos ataques em uma oportunidade de mostrar a verdade. Foi assim inspirador. Marta pensou em sua mãe, em como ela sempre dizia que as pessoas podiam mudar, assim como as estações mudavam suas margaridas. Não vai ser fácil, Marta finalmente respondeu. Vai precisar provar cada palavra que está dizendo. Estou disposta, Amanda assentiu. Na verdade, já comecei. Isabel pode confirmar.
Nos últimos 3 meses, minha empresa forneceu microcrédito para 5 participantes do programa piloto. Todas estão com seus negócios funcionando. Naquele momento, Isabel retornou à sala, acompanhada por uma jovem grávida que Marta reconheceu das fotos que havia estudado. Era Sofia, a filha de Amanda. Mãe? Sofia pareceu surpresa. O que está fazendo aqui? Amanda se levantou, lágrimas nos olhos. O mesmo que você, querida, buscando uma chance de fazer a coisa certa. Marta observou mãe e filha se abraçarem, pensando em como a vida tinha formas curiosas de fechar círculos. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de sua própria mãe, com uma foto do jardim comunitário que agora se estendia por todo o quarteirão. Olha só, filha, até as flores mais resistentes podem mudar de cor quando encontram o solo certo. A nova sede do Programa Internacional da Navarro, em Lisboa, ocupava um antigo palacete renovado no centro histórico da cidade. Marta caminhava pelos corredores decorados com fotos das participantes, rostos sorridentes de mulheres portuguesas, brasileiras e agora espanholas também. Os números do primeiro semestre chegaram. Isabel anunciou, entrando em seu escritório temporário. Temos mais uma surpresa. Ela estendeu um jornal local. Na primeira página, uma manchete chamativa. Programa de Reinserção Profissional da Navarro é indicado ao Prêmio Europeu de Inovação Social. Isso é... Marta começou emocionada. Incrível! Uma voz familiar completou da porta. Era Eduardo, acompanhado por Cristina e Regina, que haviam voado de surpresa para Lisboa. O que vocês estão fazendo aqui? A Marta perguntou, abraçando suas amigas. Não podíamos perder o grande dia, Cristina sorriu. A inauguração oficial do programa internacional. Regina, sempre prática, já estava organizando papéis sobre a mesa. E também viemos para a reunião com os representantes da União Europeia. Eles querem implementar nosso modelo em outros países. Marta se sentou, sentindo o peso daquele momento. De uma noite no chão do aeroporto a um programa internacional premiado. A jornada parecia quase surreal. Tenho mais uma surpresa, Eduardo anunciou entregando-lhe um envelope. O conselho aprovou por unanimidade. Você é a nova diretora internacional de programas sociais da Navarro. Marta abriu o envelope com mãos trêmulas. O contrato era real, assim como o título impressionante. Mas, e o programa no Brasil? Cristina vai assumir. Eduardo sorriu. Ninguém melhor que ela para continuar seu trabalho lá. Além disso, ele trocou um olhar cúmplice com Regina. Temos uma nova turma de líderes sendo formada. Mulheres que passaram pelo programa e agora estão prontas para gerenciar suas próprias unidades. Naquele momento, Amanda entrou na sala, acompanhada por Sofia, que agora exibia uma barriga de 6 meses. Desculpem interromper, Amanda sorriu. Mas as participantes estão chegando para a cerimônia e trouxeram uma surpresa. Todos desceram. Até o pátio interno do palacete, onde dezenas de mulheres, participantes atuais e formadas do programa, haviam criado um jardim improvisado. No centro, para a surpresa de Marta, um canteiro de margaridas. Foi ideia da sua mãe, Cristina explicou. Ela ensinou por videoconferência como plantar e cuidar das flores. Agora, cada unidade do programa tem seu próprio jardim de margaridas. Marta sentiu lágrimas nos olhos ao ver Sofia regando cuidadosamente as flores, enquanto Amanda explicava para outras participantes o significado especial daquelas margaridas. Sabe o que é mais incrível? Regina comentou suavemente. Cada flor aqui veio de uma semente diferente, de um país diferente, mas todas florescem juntas, fortalecendo umas às outras. Eduardo se aproximou, observando o jardim com satisfação. Exatamente como nosso programa. Diferentes histórias, diferentes origens, mas um único propósito: transformar vidas. Marta pegou seu celular para fotografar o momento. Antes que pudesse, recebeu uma mensagem de sua mãe. Filha, acabei de ver a notícia do prêmio, mas sabe qual é sua maior conquista? Ter plantado esperança no coração de tantas mulheres. As margaridas são só um símbolo,
O verdadeiro jardim está nos sorrisos que você ajudou a florescer. Olhando para as mulheres reunidas no pátio, Marta pensou em sua jornada. Na noite fria no aeroporto, no vidro que se abaixou, na voz que perguntou se estava tudo bem. Em como um único momento de genuína preocupação podia desencadear uma onda de transformações. Sofia se aproximou, oferecendo-lhe uma margarida recém-colhida. Obrigada, ela disse simplesmente, por mostrar que sempre há um novo começo possível. Marta aceitou a flor, sentindo seu perfume suave. Lá fora, o sol de Lisboa dourava os telhados antigos e no pátio, mulheres de diferentes países conversavam, riam e compartilhavam sonhos. O jardim que havia começado com uma única flor, agora florescia internacionalmente, provando que às vezes tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós para que possamos florescer. 2 anos haviam se passado desde aquela noite no aeroporto. Marta observava a cidade do Rio de Janeiro pela janela de seu escritório na nova sede internacional da Navarro. Após o sucesso em Portugal e Espanha, Eduardo decidiu centralizar as operações globais de volta ao Brasil, em um prédio histórico totalmente renovado. O som suave de batidas na porta interrompeu seus pensamentos. Era Maria José, agora coordenadora nacional do programa de creches. Desculpe interromper, ela sorriu, mas acho que você vai querer ver isso. Marta a seguiu até o auditório principal, onde uma videoconferência conectava simultaneamente todas as unidades do programa ao redor do mundo. Na tela, um mosaico de rostos sorridentes, mulheres de diferentes países, todas compartilhando suas histórias de transformação. Boa tarde a todas, Marta cumprimentou, emocionada ao ver quantas vidas haviam sido tocadas pelo programa. Como está o projeto em cada país? Uma participante de Lisboa mostrou orgulhosamente sua padaria comunitária, agora com 3 filiais. De Madrid, uma cooperativa de artesãs exibia seus produtos que já eram exportados para toda a Europa. De São Paulo, Luciana, a irmã de Cristina, apresentava sua consultoria que agora empregava 15 mulheres do programa. E temos uma surpresa especial, Maria José anunciou, fazendo um sinal para os fundos do auditório. As portas se abriram e uma figura familiar entrou, apoiada em uma bengala decorada com flores pintadas à mão. Dona Berenice, ainda mais idosa, mas com os olhos tão vivos quanto sempre, sorria amplamente. Minha pequena, ela abraçou Marta. Olha só o que você construiu. Ao seu lado, Amanda, agora diretora do programa de microcrédito, conduzia Sofia, que carregava seu bebê de 1 ano. A criança brincava com uma margarida de tecido, um dos produtos da nova linha de artesanato sustentável do programa. Trouxemos mais alguém, Amanda piscou. Pela porta lateral, entrou a mãe de Marta, Dona Clara, completamente recuperada e radiante. Em suas mãos, um pequeno vaso de margaridas, descendentes diretas daquelas primeiras flores que havia plantado em seus dias mais difíceis. Filha, ela abraçou Marta, trouxe uma muda especial para o novo Jardim Internacional. No telão, as participantes de outros países mostravam seus próprios jardins de margaridas, cada um com características únicas que refletiam a cultura local, mas todas conectadas pela mesma essência de esperança e transformação. Regina, que havia acabado de retornar de uma visita às unidades europeias, se aproximou com um envelope nas mãos. Os números finais do ano, ela anunciou. Mais de 5.000 mulheres atendidas em 4 países. Taxa de sucesso de 89%. 18 novas empresas criadas por participantes do programa. E o mais importante, todas as unidades são agora gerenciadas por mulheres que começaram como beneficiárias. Cristina, que coordenava agora toda a comunicação internacional do programa, acrescentou. E acabamos de receber a confirmação. O modelo será implementado em mais 5 países no próximo ano. Eduardo, que observava tudo discretamente do fundo do auditório, finalmente se aproximou. Quando abaixei aquele vidro da limusine há 2 anos, ele comentou suavemente, tinha esperança de encontrar alguém que pudesse ajudar a transformar nosso programa. Mas você, Marta, não apenas transformou de um programa. Você criou um movimento global.
Marta olhou ao redor, para as mulheres na tela, para sua mãe com as margaridas, para Dona Berenice, que havia sido o início de tudo, para Amanda e Sofia, que provavam que mudanças verdadeiras eram possíveis, para sua equipe, que havia se tornado uma família. Não, ela respondeu, nós criamos. Cada pessoa nesta sala, cada mulher conectada nesta tela, cada flor plantada em cada jardim, todos somos parte desta transformação. Naquele momento, uma participante de Madrid começou a cantar uma antiga canção espanhola sobre flores que crescem em terrenos improváveis. Logo, vozes de todos os países se juntaram, criando uma harmonia improvável, mas profundamente emocionante. Marta sentiu os olhos marejarem ao ver sua mãe plantando a nova muda de margarida em um canteiro especialmente preparado no centro do auditório. A flor, ainda pequena, mas já forte, parecia dançar com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Sabe o que é mais bonito? Dona Berenice comentou baixinho ao seu lado. É que agora cada margarida que floresce carrega em si a promessa de um novo jardim. Assim como cada mulher que passa pelo programa se torna semente de transformação para outras. O sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de rosa e laranja que lembravam as pétalas das margaridas que agora floresciam em tantos países. No jardim da cobertura do edifício da Navarro, Marta estava sentada em um banco, rústico, observando a cidade enquanto a celebração do dia continuava no andar de baixo. Eduardo se aproximou silenciosamente, sentando-se ao seu lado. Por alguns momentos, ambos apenas contemplaram o horizonte em silêncio. No que está pensando? Ele finalmente perguntou. Em como a vida dá voltas, Marta sorriu. Há 2 anos eu estava dormindo no chão de um aeroporto, sem esperança, sem direção. Agora você dirige um movimento internacional que está mudando a vida de milhares de mulheres, Eduardo completou. Mas sabe o que é mais impressionante? Você nunca perdeu sua essência. Uma brisa suave balançava as flores do jardim, trazendo seu perfume delicado. Lá embaixo, na rua, a cidade pulsava com sua energia característica. Recebi uma proposta interessante hoje, Eduardo comentou casualmente. A ONU quer implementar nosso modelo em países em desenvolvimento, começando pela África e Ásia. Marta sentiu seu coração acelerar com as possibilidades. Quantos países? Inicialmente 10, mas o potencial é muito maior. Ele fez uma pausa significativa. E eu quero que você lidere o projeto. Eu? Marta o encarou surpresa. Quem melhor? Você não apenas criou o modelo, você é a prova viva de que ele funciona. Eduardo sorriu. Além disso, o conselho foi unânime na decisão. Até Ricardo votou a favor. Marta riu suavemente. Ricardo? Aquele mesmo Ricardo que... Sim, Eduardo a interrompeu. Ele está diferente agora. Trabalha com programas sociais em comunidades carentes. Parece que algumas pessoas realmente podem mudar. Naquele momento, vozes alegres chegaram do andar de baixo. Era o coral formado por participantes do programa. Mulheres de diferentes países cantando juntas, através da videoconferência, suas vozes se unindo em uma melodia de esperança. Sabe o que Dona Berenice me disse hoje? Marta comentou, ouvindo a música, que cada margarida que floresce carrega a promessa de um novo jardim. E cada mulher que se transforma carrega a promessa de transformar outras, Eduardo completou. Regina apareceu na porta do jardim, carregando 2 xícaras de café. Pensei que gostariam de um café especial, o mesmo tipo daquela primeira noite. Marta aceitou a xícara sentindo o aroma familiar. Obrigada, Regina, por tudo. Não, Regina sorriu. Obrigada a você, por nos mostrar que às vezes tudo que precisamos é dar uma chance para que as pessoas possam florescer. O céu agora estava pintado com as primeiras estrelas, e as luzes da cidade começavam a brilhar como um tapete de diamantes abaixo deles. No jardim, as margaridas balançavam suavemente com a brisa noturna, suas pétalas brancas refletindo a luz da lua nascente. Marta pegou seu celular e abriu a galeria de fotos. Lá estava a primeira foto que sua mãe havia enviado, das margaridas, ainda pequenas e frágeis no quintal de casa. Deslizou o dedo pela tela,
vendo a evolução, o jardim crescendo, se expandindo, inspirando outros jardins em outros países. É engraçado, ela comentou, mostrando as fotos para Eduardo e Regina. Tudo começou com uma única flor, uma única chance. E agora? Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora, Marta sorriu, olhando para a cidade que se estendia abaixo deles, para o céu que se abria acima, para os jardins que floresciam em tantos países. Agora é hora de plantar novos jardins, porque cada mulher merece a chance de florescer. A música do coral chegava suavemente até eles, misturando-se com o som da cidade, com o perfume das flores, com a promessa de novos começos. No bolso de Marta, seu celular vibrou com uma última mensagem de sua mãe. Filha, olhei pela janela, hoje, e vi uma margarida nascendo no